Olá, você está no canal Vara História. Hoje, em parceria com o Projeto República, iremos entrevistar Ana Maria Machado, na série Diálogos Interdisciplinares. Ana Maria é escritora consagrada, ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, já publicou mais de 100 livros e conquistou diversos prêmios, entre eles o Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, o Caso de Las Américas e o Hans Christian Andersen. Muito obrigada por nos receber. É um prazer conversar com a senhora. O prazer é meu de estar aqui. O Mapa Todo Seu resgata o romance de Eufrásio Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. Zizinha, como ela era chamada, é uma personagem fascinante. Ela contrariou os valores patriarcais de sua época, mapeou seu próprio caminho, destacou-se e ocupou espaços então reservados aos homens. Ela lutou pela sua autonomia e liberdade, mas também pagou um preço por contrariar os padrões de sua época. Como a senhora realizou a pesquisa de fontes para construir uma narrativa entre a história e a ficção? E como a senhora encontrou Zizinha? Eu encontrei Zizinha. Primeiro, só quem chama ela de Zizinha sou eu. Ela não era chamada Zizinha, não se sabe, não tem registro nenhum disso, isso é invenção minha. Eu não quis ficar chamando de Eufrásia o tempo todo porque é um nome pesado e eu queria começar com ela bem menina, quase ainda jovenzinha, e então inventei esse nome que era um nome muito frequente. Parte da ficção. Faz parte da ficção, exatamente. O próprio Nabucco, quando se referia a ela no diário, em cartas e tudo, ele punha ponto só, né? A letra é coisa. Ele não punha o nome para disfarçar, mas quando escrevia para ela, ele escrevia com o nome. Eu descobri primeiro por um comentário do Sérgio Paulo Rouanet, meu amigo acadêmico aqui, que ele tinha lido um livro que eu escrevi antes desse também, com a parte que se passava muito no século XIX, que é a Audácia dessa Mulher, e então ele disse, você é a pessoa para escrever sobre a Eufrásia, e aí me interessei por ela e fui ver. Encontrar material foi muito difícil, porque existe pouca coisa, mas existem alguns textos excelentes sobre o Nabucco, que a mencionam, da Ângela Alonso, por exemplo, e outros, enfim, que eu cito até no final, dou crédito, principalmente historiadoras estão estudando muito a Eufrásia. Além disso, lá em Vassouras mesmo, houve, que era a cidade dela, houve curiosidade sobre ela, houve um movimento de tentar resgatar, e eu tive acesso, embora não haja nenhuma biografia sobre ela que não esteja esgotada, havia uma muito antiga do Zé Carlos Bruse, mas eu tive acesso ao testamento dela, que é um testamento muito interessante e que ficou muito conhecido depois, então também ajudou. Além disso, pelo lado do Nabucco, as diversas biografias dele, não a biografia escrita pela filha, Carolina Nabucco, que essa não menciona a Eufrásia, mas é do Luiz Viana Filho e outras, e além disso a correspondência dele, o diário dele, com anotações do Evaldo Cabral de Melo, que me fez a enorme gentileza de ler os originais depois que estavam prontos para ver se estava tudo de acordo, enfim, eu tive cuidado em procurar as fontes existentes. Tropical Sol da Liberdade é um romance que aborda a experiência do exílio vivido por tantas pessoas nas últimas ditaduras militares da América Latina. O exílio é um tema que tem fascinado muitos historiadores, pois descortina dramas e memórias individuais, mas que ao mesmo tempo fazem parte de uma experiência coletiva. A senhora, ao criar a protagonista de seu romance, a jornalista Helena, foi movida por alguma intenção de testemunho histórico, já que viveu no exílio entre 1969 e 1972? E nesse caso, por que a senhora preferiu uma narrativa ficcional ao invés de um relato autobiográfico? Por duas coisas. Primeiro, eu sou ficcionista. Então, o que eu sei fazer é escrever ficção, é recriar a emoção de um momento, de uma situação, de conflitos,
dar uma verdade emocional aos personagens. Eu não estava nem um pouco interessada em fazer jornalismo, que seria o testemunho. E todo o começo do livro, aliás, eu discuto isso, a questão de que eu acho que há coisas que são ditas com mais verdade pela ficção do que pelo depoimento em si, principalmente na medida em que é um depoimento vivido. E então é um depoimento que pretende ser um testemunho, mas que acaba sempre trazendo um elemento subjetivo de intensidade emocional muito grande. E era o que a minha geração, ao chegar do exílio, estava fazendo. Foi a época, logo em seguida, o livro do Gabeira, do Serquis, de tantos outros. E eu não queria justamente ficar presa a ter que identificar a pessoa pelo nome, onde morava, o que tinha, enfim, as datas das coisas, o que não significa que eu não tenha pesquisado. Eu fui para a Biblioteca Nacional pesquisar nos microfilmes a imprensa da época, como noticiou todas as coisas, enfim, eu fui muito cuidadosa nisso. Mas eu quis reproduzir, sobretudo, a emoção da experiência, não só do exílio, mas do início da luta armada que levou a isso, né? Pelo menos o início da resistência, os movimentos estudantis. O livro pega desde 68, assim, pensando bem. Muito obrigada. De nada. E vocês aguardem a próxima entrevista.